No Afeganistão, um grupo de caminhões do exército viaja para o meio do nada para ajudar um comboio que estava preso na estrada havia algum tempo. Um sargento-chefe começa a reclamar irritado da perda de tempo, mas aquilo é só uma forma de provocar seu irmão, que também é soldado, enquanto o sargento-chefe conserta um caminhão. Seu irmão diz que eles deveriam estar na linha de frente e que deveriam se juntar aos Rangers do exército. No começo o sargento-chefe não se interessa, mas o irmão lembra que os dois fizeram uma promessa de lutar juntos, o que acaba mudando sua opinião. De repente, um míssil atinge um caminhão, explodindo e fazendo todos os outros recuarem. Logo, insurgentes do Talibã começam a abrir fogo contra o comboio. Então os soldados correm para pegar suas armas e revidar. Caminhões continuam explodindo e o sargento-chefe corre para tentar se abrigar, mas uma explosão o deixa inconsciente. Quando acorda, ele remove com dor um pedaço de metal preso em sua perna. Depois olha ao redor e descobre que é o único soldado que sobreviveu ao ataque. Ele rasteja até o corpo de seu irmão e tem um colapso ao vê-lo morto. 2 anos depois, o sargento-chefe acorda em um ônibus depois de sonhar novamente com aquele incidente. Ele usa uma órtese na perna ferida e precisa tomar antidepressivos. O ônibus o deixa na base de treinamento dos Rangers, no Colorado, onde ele entra no programa de seleção e avaliação. No salão de recepção, todos precisam entregar qualquer objeto pessoal e colocar seus nomes, documentos e patentes dentro de um saco. Cada recruta recebe um número e o sargento-chefe fica com o 81. Por causa do seu histórico, ele poderia ser designado líder de equipe, mas decide recusar. Em seguida, o primeiro sargento Torres faz um discurso explicando o que esperar. O treinamento vai durar 8 semanas e será extremamente difícil, testando a força emocional, física e mental de todos. Se chegarem à fase final, terão que realizar uma missão simulada de 24 horas conhecida como Marcha da Morte, que termina quando cruzam a linha de chegada. Só assim poderão se tornar elegíveis para serem Rangers. O treinamento começa com os cursos clássicos que testam o condicionamento físico e a velocidade deles, embora muitos Rangers joguem água nos recrutas para simular chuva. São exercícios básicos do exército, mas mesmo assim vários soldados acabam sendo eliminados por não conseguirem completar as provas. A segunda fase é ainda mais exercício. Desta vez, o treinamento inclui exercícios à noite, debaixo de chuva, e permanecer por longos períodos embaixo d'água. À medida que os dias passam, cada vez mais recrutas são eliminados. Depois de 4 semanas, o treinamento continua na floresta. Os outros soldados conversam e vão se conhecendo, mas o 81 corre sozinho, sempre na frente de todos. Quando os outros chegam, ele já está voltando. Os recrutas tiram sarro dele por isso, mas ele simplesmente os ignora. Durante as refeições, o 81 também se senta sozinho. Os próximos exercícios incluem escalar uma corda sobre um rio enquanto lutam corpo a corpo, e o 81 continua provando que é melhor do que todos os outros. Uma tarde, Torres pergunta aos recrutas se eles têm experiência em combate, e apenas alguns têm. Quando chega a vez do 81 falar, o clima fica estranho, porque a maioria já sabe o que aconteceu com o comboio dele. Depois de um dia de treino de tiro, o grupo vai jantar, e aqueles que sabem da história do 81 contam para os que não sabem. Descobre-se que o 81 carregou o corpo do irmão por 10 milhas até a base e recebeu uma Silver Star. Por isso, quando tentam perguntar a ele sobre o assunto, os recrutas são repreendidos por ficarem fofocando e acabam sendo punidos com mais exercícios. Nas notícias, repórteres comentam que a NASA detectou um asteroide que vai passar perto da Terra em breve. Com o passar dos dias, os exercícios ficam ainda mais difíceis e mais recrutas são eliminados. O 81 sempre espera todos dormirem para tomar seu remédio, mas certa noite, o recruta chamado Seven o vê. No dia seguinte, durante uma pausa, Seven tenta adivinhar o significado de uma das tatuagens do 81, mas não explica como sabe disso, deixando-o confuso. As próximas sessões de treinamento incluem simulações de missões de resgate em combate. As explosões podem ser falsas, mas mesmo assim trazem de volta os pesadelos do 81 sobre o incidente do passado. No exercício seguinte, debaixo d'água, o 81 se força a continuar se movendo lembrando do irmão e do fracasso em salvá-lo, prometendo a si mesmo que nunca mais seria tão lento. Por causa disso, ele fica tempo demais submerso e quase se afoga. Então os outros soldados precisam puxá-lo para fora e fazer IRCP para reanimá-lo. Mais tarde, o 81 está esperando do lado de fora do escritório de seus superiores e assiste às notícias que anunciam que o asteroide está se partindo. Especialistas acreditam que talvez seja, na verdade, um grupo de pequenos corpos interestelares. No escritório, Torres e Sheridan aconselham o 81 a desistir do treinamento, porque estão preocupados com a condição mental dele. Ele não socializa com ninguém e nunca fez terapia depois do incidente. Os sargentos acreditam que ele é o candidato mais promissor, por isso preferem que ele desista por conta própria em vez de terem que expulsá-lo. Depois de um pequeno momento de irritação, o 81 educadamente recusa o conselho e sai do escritório. Quando os recrutas que não foram aprovados são eliminados, o 81 pensa que também está prestes a ser dispensado. Porém, ele é um dos poucos soldados que passaram no curso. Agora a equipe tem 30 minutos para se equipar para o teste final. O grupo comemora a conquista, mas o 81 permanece sério. No hangar, Torres mostra um mapa do terreno e explica os detalhes da Ilha Baixa da Morte. Um avião classificado foi abatido atrás das linhas inimigas. A missão deles é atravessar o território inimigo e destruir a aeronave para que ela não caia em mãos erradas. Depois disso, devem encontrar a Vila Rebelde para resgatar o piloto. Para surpresa de todos, o 81 é designado como líder da equipe. Os recrutas entram nos
helicópteros, que logo decolam. Eles reconhecem grande parte da área por causa do treinamento, mas há uma região que não conseguem identificar. Um ranger explica que ali existe uma pedreira privada e que, se chegarem até lá, significa que estão completamente fora da rota. Eventualmente a equipe é deixada no local e imediatamente se esconde na floresta. O 81 não sabe muito bem como fazer um discurso motivador, então Seven assume e diz algumas palavras de incentivo. O grupo caminha o dia inteiro e só para a noite para descansar. Durante o turno de guarda, Seven tenta compartilhar algo pessoal, mas o 81 não quer ouvir. Minutos depois, algo brilhante cai nas proximidades, fazendo toda a área tremer. Depois do susto inicial, a equipe acredita que foi apenas fogo de artilharia e que talvez estejam sendo punidos por terem parado para descansar. O 81 decide que é hora de continuar se movendo. Na manhã seguinte, o time vê uma aeronave do outro lado de um riacho. Não parece um modelo comum, então eles pensam que os Rangers capricharam nos efeitos especiais do treinamento. O 81 começa a montar um plano, mas um soldado o interrompe para apontar que aquela aeronave não está nas coordenadas que receberam. Ele também comenta que sua bússola não está funcionando. Os outros verificam suas próprias bússolas e descobrem que também estão falhando. Então o recruta 111 informa que também não tem sinal no comunicador. Ele só consegue captar uma interferência estranha. Supondo que tudo isso ainda faça parte do teste, a equipe se divide para continuar seguindo a missão. O plano. Depois que um bando de pássaros sai voando assustado, o 81 percebe algo brilhando à distância. Ele vai em direção àquilo enquanto 3 soldados começam a instalar explosivos na nave. Quando o 81 chega perto do brilho, ele fica chocado ao ver a luz do sol refletindo na verdadeira aeronave da missão e imediatamente corre de volta. Os explosivos detonam, mas não causam absolutamente nenhum dano à estranha aeronave. De repente ela começa a brilhar e se mover, transformando-se em uma máquina que fica de pé. Esse robô usa um laser azul para escanear a área e um vermelho para escanear a equipe. Em seguida, revela uma arma e abre fogo, obrigando os soldados a correrem para se abrigar. Infelizmente, alguns deles são atingidos. Logo depois, o robô começa a atacar os soldados escondidos, matando ainda mais homens. Quando o recruta 44 está prestes a ser atingido, o 81 se joga sobre ela para salvá-la e manda todos fugirem. Enquanto a equipe corre pela floresta, o robô continua disparando contra eles do outro lado do riacho. Ele derruba árvores e mata vários soldados. Por fim, o grupo fica encurralado na beira de um penhasco e o robô lança uma bomba contra eles. A explosão acontece bem na frente do grupo e os arremessa para baixo do penhasco, deixando todos gravemente feridos ao baterem em árvores ou pedras. Um soldado cai sobre um galho que atravessa seu peito, enquanto o outro quebra a coluna ao bater numa pedra. Quando o 81 cai, ele se lembra de quando perdeu todo o comboio naquele incidente passado, e as imagens começam a se misturar com a situação atual de sua equipe ferida. Para sair desse choque, o 81 pega seus dedos quebrados e os coloca de volta no lugar. Depois ele cobre a boca do recruta 109, que está gritando, lembrando-o de não revelar a posição deles. Juntos, eles retiram o soldado que estava preso no galho. O 81 deixa o 109 cuidando do ferimento enquanto vai verificar o recruta 7, cuja perna está machucada. Todos estão confusos com o que aconteceu e percebem que precisam do rádio que estava com o recruta 111, que agora não está com eles. Enquanto os recrutas ajudam uns aos outros com bandagens, o 81 sai para procurar o 111. Depois de encontrar vários corpos pelo caminho, ele finalmente acha o 111, mas infelizmente ele está morto, e o rádio foi destruído. Perto dali, um soldado ainda está rastejando para fugir, e o robô o segue até ficar perto o suficiente para matá-lo com seu laser. Então o 81 retorna para sua equipe, que tentou ajudar o soldado empalado no galho, mas não conseguiu salvá-lo. Os homens querem um momento para lamentar, mas o 81 diz que o robô está chegando e os obriga a continuar andando. Eles jogam cordas pela borda do próximo penhasco e rapidamente descem por elas. O 81 espera lá embaixo enquanto o 7 é lentamente descido pelo último soldado. Nesse momento ele vê sua bússola enlouquecendo, o que significa que o robô está por perto. De repente a máquina aparece no topo do penhasco e abre fogo. Seven cai no chão com um impacto, enquanto o outro soldado é morto e seu corpo rasgado despenca ali perto. A equipe se pressiona contra a parede da rocha o máximo possível enquanto o robô escaneia a área. Infelizmente o laser atinge a perna de um deles, então os 6 soldados restantes precisam começar a correr novamente. Seven está sendo carregado e grita quando vê o explosivo disparado pelo robô, vindo em direção a eles. A equipe corre o mais rápido que pode enquanto as explosões acontecem ao redor, derrubando-os repetidas vezes. Mesmo assim, eles não desistem e continuam avançando até finalmente saírem da floresta, fora do alcance do robô. Em um campo aberto de grama, eles finalmente param para descansar. O grupo discute teorias sobre o que está acontecendo enquanto o 81 tenta enfaixar a perna do 7, mas ele trava ao ver o sangue. Seven o acalma com algumas palavras gentis, ajudando-o a recuperar o controle. Infelizmente, o remédio deles caiu durante o ataque, então o 81 precisa colocar o osso no lugar sem anestesia. Seven desmaia por causa da dor. Depois disso, o 81 diz à equipe que viu o verdadeiro alvo da missão e que não era o robô, ou seja, eles acabaram se envolvendo por acidente em algo que não conseguem controlar. A melhor opção agora é chegar até a vila. O 15 acha uma má ideia atravessar um campo aberto e ficar exposto, mas o 81 aponta que eles não têm outra escolha. Depois de jogar fora qualquer bagagem desnecessária, eles continuam avançando enquanto carregam o Seven em uma maca improvisada. Eventualmente chegam a um rio com uma corrente muito forte, então o 81 anuncia que vão montar uma tirolesa. Ele amarra uma corda nas costas e se
joga na água gelada, mas a corrente começa a empurrá-lo. A 44 perde ele de vista por alguns segundos, porém o 81 continua nadando sem parar e depois de muito esforço, consegue chegar ao outro lado. Quando ele finalmente prende a corda, o 15 começa a atravessar puxando a maca com Seven. A maca fica presa em um nó da corda, então o 15 precisa voltar para consertar. Durante a luta para soltar, um dos nós da maca se desfaz e agora só, pendurada apenas de um lado. O 81 e a 44 decidem subir pela corda por lados opostos para manter o equilíbrio e juntos, seguram o 15 para ajudá-lo a sustentar a maca. Como todos estão distraídos, ninguém percebe que as bússolas começam a falhar novamente. Logo depois, o robô aparece, escaneia a área e abre fogo, fazendo toda a equipe cair na água. A correnteza leva todos embora, menos o 81, cuja perna fica presa em uma corda. O robô também entra na água e se prepara para atirar nele. No último segundo, o 81 corta a corda com a faca e consegue escapar. Sempre que o robô dispara, o 81 se esconde debaixo d'água para se proteger. Perto dali, o 7 está sendo levado pela corrente ainda na maca. Então o 81 nada até ele para tentar alcançá-lo, mas a corrente continua muito forte e acaba arrastando todos para uma cachoeira. O 81 consegue segurar o Seven novamente enquanto cai, mas acaba desmaiando. Alguns minutos depois, o grupo desperta na margem do rio. Descobrem que foram salvos pelo 60, que explica que foi arremessado para as corredeiras durante o primeiro ataque do robô. Ele pensou que todos estavam mortos e continuou descendo o rio até ver os sobreviventes caindo da cachoeira. Depois de ver mais um corpo sendo levado pela água, o 81 diz que é hora de continuar andando. Após horas caminhando por colinas e pela floresta, o 81 manda a equipe parar ao encontrar uma armadilha, uma corda presa nas árvores ligada a um sinalizador. Isso significa que foi colocada ali pelos sargentos como parte da missão original. Eles evitam a armadilha e continuam caminhando até finalmente chegarem à vila, apenas para descobrir que ela foi destruída pelo robô. A antena está quebrada, o que explica por que as comunicações não funcionam. O 81 observa a direção da destruição e olha para a montanha, onde percebe uma fumaça escura subindo. A equipe então entende que o robô veio junto com um asteroide fragmentado e, portanto, usa tecnologia alienígena. Nesse momento, eles ouvem uma voz. Ao moverem alguns destroços, encontram um sargento cujo corpo está completamente queimado. Ele apenas olha para eles uma última vez antes de morrer. Há um tanque perto dali, então o 81 quer consertá-lo e sair rapidamente. O 15 diz que eles precisam de 1 minuto e reclama da frieza do 81, o que faz o 81 perder a paciência. Ele agarra o 15 pela roupa e explica que, depois daquele incidente no comboio, ele não conseguiu voltar para a base. Ele acordou em um hospital e seu irmão já estava dentro de um caixão em um avião. Os médicos disseram que ele desmaiou a apenas 100 metros do perímetro. Então seu irmão morreu porque o 81 não conseguiu aguentar um pouco mais. Para ele, a medalha só representa o pior dia de sua vida. O 81 diz que entende os sentimentos de todos, mas agora aquilo não é mais sobre eles. Eles precisam voltar para a base para avisar o mundo sobre a ameaça alienígena. No começo, o 15 apenas observa enquanto todos se inspiram nas palavras do 81 e correm para ajudar. O tanque ainda não quer ligar, então o 15 finalmente decide agir e usa seu conhecimento de mecânica para fazê-lo funcionar. Os soldados usam uma corda para puxar o tanque para fora dos destroços, e o movimento abre um compartimento com um pouco de comida, que a 44 imediatamente divide com todos. Nesse momento, um sinalizador aparece no céu, e a equipe percebe que o robô deve ter pisado na armadilha. Todos correm para entrar no tanque, exceto o 15, que volta para pegar algumas munições. O robô aparece e abre fogo contra ele, matando-o logo depois que ele joga a munição para dentro do tanque. A 44 dirige o tanque pela floresta enquanto os outros disparam usando as munições, mas parece que as armas humanas não causam nenhum dano à máquina. Os ataques do robô continuam atingindo o tanque, então a 44 força o veículo a ir o mais rápido possível. Quando uma parte do tanque pega fogo, a equipe apaga imediatamente com um extintor, mas fica claro que a blindagem não vai aguentar por muito tempo. Para surpresa de todos, o robô de repente para de persegui-los. Mas isso acontece porque ele começa a disparar mais explosivos. As bombas explodem ao redor do tanque e arremessam todos para dentro do veículo, fazendo com que batam a cabeça nas paredes. Mesmo assim, a 44 não para de dirigir. Quando o robô lança várias granadas, a explosão resultante é finalmente forte o suficiente para empurrar o tanque colina abaixo. O veículo bate em várias árvores no caminho até conseguir sair da floresta, e a equipe não vê mais o robô atrás deles. Infelizmente, isso acontece porque o robô agora está acima deles. Ele salta do penhasco e aterrissa bem na frente do tanque, disparando um poderoso raio laser. A 44 consegue desviar por pouco. Porém, o robô começa a persegui-los novamente. Os soldados atiram contra ele com qualquer arma que encontram, mas ainda assim é inútil. Durante o confronto, o 109 acaba perdendo um braço. O robô dispara o laser mais uma vez. A 44 tenta desviar o máximo possível, mas mesmo assim, o tanque perde metade da blindagem. De repente, o 7 escorrega para fora, e o 81 segura a corda da maca para mantê-la perto. Porém, outro disparo do robô o faz perder o controle, e o 7 cai na estrada. Então o 81 atira contra a montanha para provocar um deslizamento de terra que acaba soterrando o robô. Nesse
momento o tanque explode. Outro pesadelo surge, mostrando os dois irmãos no chão, e o 81, ouvindo seu irmão dizer para ele não desistir. Depois disso, o 81 acorda e começa a procurar pela área. Infelizmente, todos foram queimados até a morte, e ele é o único sobrevivente. Ao ver algumas faíscas nas pedras, o 81 corre para movê-las e procurar o robô, mas encontra apenas um de seus braços. Quando se vira, percebe o resto do robô, enviando um sinal para o espaço. Em seguida, o 81 corre até a estrada e encontra o Seven ainda na maca. De repente, o robô atira no tanque antes de se aproximar dele. Então o 81 foge dali puxando o Seven. Durante várias horas, o 81 continua arrastando a maca, recusando-se a abandonar seu companheiro. Ele segue embaixo de uma chuva forte e acaba preso na lama, onde a corda se rompe. Ele escorrega algumas vezes até que seu relógio começa a apitar, indicando que as 24 horas da missão já terminaram. Nesse momento, o 7 acorda e revela que já fez parte da mesma equipe do irmão do 81, que nunca parava de falar sobre se tornar um Ranger. O 7 diz que o 81 não falhou, porque ele nunca desistiu. A conversa é interrompida quando o robô volta a escanear a área. O 81 percebe que está saindo fumaça dele, o que significa que ele está liberando pressão. Ele também vê a pedreira privada ali perto, o que lhe dá uma ideia. Depois de esconder o 7, o 81 corre até a pedreira, onde encontra dinamite, uma pistola sinalizadora e um controle remoto que movimenta o transportador de pedras. Logo o robô entra na floresta e quase encontra o 7. Porém, o 81 dispara o sinalizador e o robô vai até a pedreira. Assim que chega lá, as dinamites explodem e fazem o robô cair. Então o 81 aparece dirigindo um bulldozer e empurra o robô, prendendo-o contra a parede da pedreira. Enquanto o robô tenta reagir, o 81 ativa o transportador de pedras, fazendo várias rochas caírem sobre ele. O robô então ativa seus propulsores e consegue empurrar o bulldozer para longe da parede. Ele também prepara seu raio laser, mas o 81 acelera e o empurra contra a parede novamente. Embora o bulldozer já esteja começando a falhar, dessa vez ele consegue manter o robô preso tempo suficiente para que as pedras bloqueiem suas saídas de ventilação, fazendo com que ele superaqueça por dentro. Como última tentativa desesperada, o robô derruba uma torre que cai sobre o bulldozer, mas felizmente o 81 salta para fora bem a tempo. O superaquecimento então faz o robô explodir, desencadeando uma reação em cadeia por causa das dinamites escondidas. O robô desaba e finalmente se desativa, mas um compartimento dele se abre por acidente e vários explosivos caem para fora. O 81 corre o mais rápido que pode e consegue sair da pedreira pouco antes de as chamas detonarem aquelas bombas em uma explosão ainda maior. Na manhã seguinte, o 81 carrega o 7 nos ombros até a base, onde encontra um verdadeiro caos, com corpos espalhados por toda parte. Alguns helicópteros também estão despejando peças de máquinas alienígenas. Depois que os médicos levam o Seven, Sheridan diz ao 81 que eles acabaram de garantir o controle daquela base, mas perderam metade do batalhão. Os robôs alienígenas estavam por toda parte. A humanidade conseguiu neutralizar a primeira onda, mas agora os invasores estão se preparando para uma invasão global. Nas notícias, imagens de vários lugares do mundo mostram fragmentos de asteroides caindo em diferentes países e liberando os robôs. Líderes políticos estão se reunindo para montar um plano, e forças aliadas de vários tipos estão se unindo. O 81 conta a Sheridan sobre o sistema de ventilação do robô ser o ponto fraco, e essa informação é imediatamente enviada para todos os países. Sheridan diz que esse dado vai salvar muitas vidas e oficialmente dá as boas-vindas ao 81 como um Ranger. Depois disso, o 81 faz um discurso para a equipe de Rangers, antes de todos partirem juntos nos helicópteros, prontos para lutar. Quando ele adormece, sonha com um momento feliz ao lado do irmão, em vez dos pesadelos de sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ver mais vídeos como este. Obrigado por assistir.